Fala pessoal, Rian aqui e vamos para mais um vídeo do nosso projeto de MLOps. A gente está trabalhando aqui com LLM e RAG. Nesse vídeo a gente vai explorar finalmente a nossa primeira versão LLM e vamos testá-lo através de uma chamada de API. Lembrando que essa é uma série, então sugiro que você assista todos os vídeos de maneira sequencial para você consolidar melhor esse conhecimento. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a aplicação, certo? A gente vai chamar de app, a gente vai instanciar isso a partir do Flask. Vamos ativar aqui o debug dessa aplicação, porque como a gente está desenvolvendo experimentalmente, o debug vai nos ajudar a identificar eventuais problemas. Então o Flask ele tem essa vantagem de trabalhar com debug. Agora o que a gente vai fazer é colocar as variáveis que a gente vai utilizar nessa aplicação, né? Variáveis globais da aplicação. A primeira delas vai ser exatamente o endereço da API do modelo que a gente vai utilizar. Como eu disse, nessa versão do projeto, a gente vai chamar a API do modelo efetivamente do Hugging Face. O modelo que vai responder para a gente vai ser um modelo implementado no Hugging Face, na nuvem do Hugging Face. Então a gente vai destinar uma variável aqui chamada HF API URL e vamos colocar o endereço específico aqui dela. A gente vai estar trabalhando com o modelo da Meta, ou mais especificamente o Llama 3. Ou 3.2. Esse modelo ele não é o melhor do mundo, não é um modelo tão grande, mas ele é um modelo bastante eficiente e que principalmente já tem ali um tuning para poder fazer conversa, né, geração de texto em forma de chat, e também ele fala em português. E isso é uma vantagem, né? A maioria dos modelos que estão disponíveis não falam em português. A segunda variável que a gente vai precisar aqui é do seu token. Então, se você fez o passo a passo dos vídeos anteriores, você adquiriu o seu token lá na plataforma do Hugging Face e você vai copiar ele aqui agora. Então, HF API token. Bom, agora eu vou precisar do seguinte, eu vou precisar de uma função que chame essa API, chame a API do Hugging Face. Mas tem um detalhe, a API do Hugging Face ela é uma API aberta, gratuita, que está disponível para o mundo todo. Então, é muito provável e esperado que ela não esteja disponível o tempo todo. E também é muito provável que ela não esteja respondendo imediatamente. Sempre é possível ter um atraso. Como eu não estou implementando essa solução localmente, eu preciso depender da disponibilidade dessa API do Hugging Face. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma função que chama a API do Hugging Face, a gente vai passar um payload, que é exatamente o conteúdo dessa chamada para a API, e a gente vai adicionar algumas retentativas. Por quê? Porque pode ser que esteja ocupado quando eu chamar, e eu não quero que a minha aplicação fique indisponível por conta disso. Eu vou adicionar também um pequeno atraso, um delay, para poder fazer a chamada novamente, porque ela pode estar ocupada, e aí eu faço uma tentativa logo depois. Então eu vou adicionar o cabeçalho desse payload, que basicamente vai levar o meu token para poder ser autorizada a chamada, e por isso que é importante você ter feito o passo, né, de obter esse token, senão não vai funcionar a aplicação. E vamos fazer a partir disso um loop. O que esse loop faz? Esse loop ele faz uma tentativa quantas vezes? O número do meu retry, que é o meu parâmetro da função. Então, para cada tentativa, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o pacote request, que gerencia essa chamada de API aqui no Python. Eu vou passar o endereço da API que eu quero conversar, estabelecido aqui. Vou passar o meu cabeçalho e vou passar o payload dessa chamada de API. E aí eu vou verificar. A chamada foi bem sucedida, ou seja, código 200. Se sim, o conteúdo vai ser retornado pela função. E aí a função termina, né? O return termina o loop, né? Dando a saída da função. Se não acontecer isso, o que ele vai fazer? Ele vai printar aqui só para a gente acompanhar, né, como debug, e vai dar um tempo, vai dar um delay. É por isso que a gente está utilizando aqui o pacote time, né? E se no final do tudo ele ultrapassar as tentativas e não conseguir conectar, ele vai retornar para a gente aqui o erro que deu da nossa chamada de API. Então essa é a função que a gente vai utilizar para fazer a chamada da API do Hugging Face, que vai ser a forma como a gente passa informações para o modelo e obtém dele a resposta. E bom, é só isso que a gente precisa fazer? Não. Agora a gente precisa fazer a nossa própria API, efetivamente. A gente precisa colocar a nossa rota, né? Ou seja, o caminho de acesso para a nossa aplicação, para que a gente consiga chamar ela efetivamente e poder conversar com esse modelo. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar a route, ou seja, a rota da aplicação. Então, app é a nossa aplicação.
root. A gente vai determinar que essa rota é o chat. Toda vez que eu acessar /chat, eu estou chamando esse caminho da aplicação para poder falar com o modelo. Poderia ter outras rotas, outros caminhos dentro da minha API. E eu vou especificar qual é o método que esse caminho vai utilizar. Nesse caso, vai ser um post. Por que é o post? Porque o post, a gente vai enviar informações para essa aplicação. Então ele precisa do método post. Bom, e quando alguém chamar esse caminho, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar então de uma função chat. Essa é a função que vai servir essa rota. E o que ela faz? Ela recebe as informações enviadas no post, que é basicamente o nosso prompt, é aquilo que a gente está recebendo, né, do usuário que está chamando a API, e vamos atribuir isso a uma variável chamada userQuery. É o que o usuário passou para esse endpoint da nossa API. A gente vai fazer um strip aqui para poder limpar caractere em branco, né? E vamos atribuir a variável userQuery. Em seguida, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma outra variável chamada aí response, que vai ser basicamente o quê? A chamada da API do Hugging Face, que é ela que vai nos responder. Então eu vou colar aqui. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou intermediando, né, a chamada da minha API, atribuindo isso a uma variável, userQuery, e eu vou passar isso agora para a API do Hugging Face, para que o modelo do Hugging Face faça a inferência da resposta. Então, a chamada dessa API vai levar como os inputs, né, a variável que eu criei do userQuery, e eu vou passar alguns parâmetros aqui. Esses parâmetros são próprios do LLM. Um deles é a própria temperatura, né? A temperatura ela se refere à criatividade do modelo. A criatividade em relação a fazer a inferência. Ele pode ser mais ou menos criativo. E também tem o max length, que seria o tamanho máximo de resposta. Então, essas duas informações vão dentro do payload para poder chamar a API do Hugging Face. Ele vai me dar uma resposta a partir disso. E isso vai ser salvo aqui na minha variável response. E bom, eu já tenho uma resposta. Então, é só a gente retornar essa resposta. Então, eu vou dar um return. O response, ele vem com diversas informações relacionadas à resposta da API que você pode eventualmente, inclusive, utilizar. Mas aqui a gente quer ver exatamente só a resposta mesmo em si, aquilo que ele gerou de texto. Então a gente vai dar uma limpada nela. Eu não vou retornar só o response, eu vou retornar só aquilo que se refere ao texto gerado. Vamos fazer também um strip para tirar os espaços em branco e é isso basicamente que a gente vai retornar na chamada da nossa API. Bom, e para finalizar aqui, a gente vai determinar como main para que isso possa ser executado como um código, né, como um executável. Então, quando ele for executado, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer rodar a aplicação, colocar ela para funcionar. Então, a gente vai fazer um app run e vai determinar qual é a porta que ele vai funcionar. A gente vai fazer isso local, então host. A gente vai botar o endereço universal para ele poder receber requisição de qualquer endereço, 0.0.0.0, que é basicamente o endereço universal. E vamos determinar qual é a porta que eu estou servindo a aplicação, né? Qual é a porta que aquele que vai chamar a API vai atender às requisições. Vamos determinar aqui a porta e pronto. Está pronta a nossa aplicação, né? Se tiver tudo certo, ele vai poder rodar. Bom, agora, para testar isso, a gente vai precisar... Vamos instalar as dependências, né? Antes de rodar, vamos dar um pip install. Botar a flag R para ele poder instalar a partir de um arquivo e vamos dar requirement txt. Vamos dar um enter. Ele vai instalar esses pacotes, né, essas dependências dentro do ambiente virtual. Isso vai levar um tempinho de acordo com a sua conexão na internet. Feita a instalação, agora a gente pode finalmente testar a nossa API. Vamos dar um Python 3 LLM py e pronto, está rodando. Aqui ele diz que o servidor Flask app chamado LLM está servindo, né? Está funcionando. Ele indica aqui qual é a porta, né? Que foi a que a gente configurou que ele está atuando. Então, a partir de agora, ele está recebendo requisições. Vamos testar rapidamente. Eu vou abrir um outro terminal, porque isso aqui não pode fechar, né? Ele está servindo essa aplicação. Vamos abrir um outro WSL aqui. E a gente vai utilizar para testar o comando curl, que é para você poder justamente chamar essa API. A gente vai fazer um curl método post. Eu vou passar exatamente o endereço da nossa API, localhost 8080 chat, é aquele que a gente configurou para ele poder responder pelo método post. É localhost porque a gente fez o deploy local, não é isso? Ele está funcionando aqui no outro terminal. Vamos adicionar a flag content type
e vão adicionar finalmente o conteúdo. Qual que vai ser esse conteúdo? Vai ser a nossa query, vai ser aquilo que a gente vai perguntar ao modelo. Então eu vou abrir aspas, vamos abrir o JSON, vamos definir aqui a chave que é a nossa query e vamos fazer uma pergunta, né? Por exemplo, qual é a capital do Brasil? Só para a gente testar, né? Vamos lá. E tá aí a resposta. A capital do Brasil é Brasília. Brasília, a resposta correta é Brasília. Brasília é a capital, é a maior cidade do Brasil. Né? Ele dá uma resposta até um pouco ampla aqui, mas a nossa API está funcionando. Ela efetivamente foi lá, se comunicou com a API do Hugging Face e retornou o resultado para a gente. Então está testada a API e nos próximos vídeos a gente vai evoluir esse processo. Se você gostou, está gostando desse projeto, peço que curta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.